paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nossos irmãos em Cristo Jesus. Este é o canal Felisberto Moreira, um canal de opinião, reflexões e análises bíblico. Passando no nosso canal, não esqueça de se inscrever, dar o seu like, porque é muito importante para o canal você dar o seu like, fazer seus comentários. Irmãos, recebi um comunicado aqui da plataforma do YouTube que 70% dos que assistem nossos vídeos não são inscritos no canal. Por gentileza, passe no nosso canal, inscreva, e ao lado tem um sininho, só apertar o dedo, sua inscrição será ativada. Por quê? Porque a hora que você ativa, você é inscrito no canal, o YouTube envia para você de primeira mão os novos vídeos do canal. E aí você fica por dentro de toda a nossa publicação aqui na plataforma do YouTube. Então, é muito importante se inscrever no canal, porque você escrevendo, todo vídeo que é postado aqui no YouTube, ele lhe será enviado, lhe será comunicado, né? E você assistirá de primeira mão os vídeos gravados. Nosso compromisso é um compromisso genuíno com a Escritura Sagrada. Nosso tema de hoje será, vamos fazer uma série de vídeos falando sobre as doutrinas da graça. Por quê? Porque tem muitos irmãos, muitas vezes está na graça do Filho de Deus, mas não conhece a graça de uma forma da compreensão dentro do conhecimento. Porque como é que nós vamos pregar o Evangelho sem conhecer ele? Então, aí nós vamos pôr a nossa mente, o nosso entendimento dentro da Escritura. E é muito perigoso nós colocar o que nós achamos dentro da Escritura. Isso é bibliomancia. Vem da adivinhação. Então, quando nós temos contato com os textos sagrados, com a Escritura Sagrada, entendemos o que o escritor quis dizer, né, dos textos que foi escrito. E então aí nós vamos falar para a pessoa de uma maneira coerente com a Escritura Sagrada, né, tendo uma coerência bíblica. Entendeu? Porque a gente vê até nos cultos online sendo incentivado o povo a não estudar a Bíblia. Irmão, isso daí é herança da Igreja Católica, que proibiu o povo de ler a Bíblia. Não significa estudar a Bíblia, não significa que vai comprometer a revelação de Deus. De maneira nenhuma. Antes você vai ter mais argumento dentro da Escritura Sagrada. Porque você está estudando a revelação de Deus. E aí falar que não pode estudar a Bíblia, irmão, aí está indo contra o próprio Cristo. O próprio Cristo falou assim, João capítulo 5, verso 39,
examinai as Escrituras, que vós cuidar de ter nela a vida eterna, são elas que de mim testificam. Então, irmão, o que é examinar? Examinar é estudar, é pesquisar, é analisar com mais profundidade. O próprio Cristo falou assim lá em Mateus 22, 29. Vocês errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, irmão, não estudar a Bíblia, você está errando. Porque aí você vai falar coisa que a Bíblia não diz. E aí vai trazer engano ao povo. Então, irmão, este aspecto que é falado, tem irmão que é como se fosse uma virtude. Quando vai ler a palavra, fala, irmão, eu não li nada do que está escrito aqui. Pondo o analfabetismo como uma virtude, irmão. Irmão, nós estamos no século XXI. Século XXI. No século da tecnologia. Não existe a teologia bíblica. Ela não vai comprometer a revelação, porque o compromisso, o que é teologia? Teo é Deus. E logia é o ensino, quer dizer, é o ensino de Deus. Irmão, agora, falar que nós não estudamos, irmão, Jorge Cury, conheci muito Jorge Cury. Jorge Cury era um teólogo. Vitório Angari também, que Jorge Cury falava no púlpito. As expressões que ele falava no púlpito, hoje se vê nos corredores acadêmicos de teologia. Jorge Cury era um verdadeiro teólogo, irmão. Tinha conhecimento profundo das Escrituras. Era um verdadeiro teólogo. Muita coisa que ele pregava hoje a gente vê, é dentro da teologia. É dentro das teologias, as palavras dos teólogos. Olha aí, o Hélio Bianco, o irmão Hélio Bianco, nas ordenações de ancião, o que ele faz? Ele dá de presente um dicionário bíblico para aqueles que são ordenados. Para quê, irmão? Para estudar, irmão. O que o dicionário traz? O dicionário traz uma pesquisa mais profunda. Então, essa linguagem que nós não podemos estudar a Bíblia, irmão, é vergonhoso, irmão. Isso é uma linguagem arcaica, que não se enquadra mais no nosso tempo. Então, irmão, nosso assunto de hoje, depois que terminarmos esta série de vídeos que vamos fazer sobre a doutrina da graça, vamos fazer um vídeo específico sobre por que temos que estudar a Bíblia. E vamos mostrar as provas bíblicas, que estudar a Bíblia não significa que vai comprometer a revelação de Deus. Antes vai ampliar mais o nosso conhecimento na Escritura Sagrada. Então, irmão, primeira coisa da doutrina da graça é a doutrina da depravação total. Então vamos entender primeiro a depravação total. O pecado de Adão, ele era o cabeça da raça humana. Então, a hora que Adão pecou, caiu junto com ele toda a raça humana.
toda a raça humana foi comprometida pela depravação total. O que é depravação total? É o pecado que comprometeu a nossa mente, o nosso coração, o nosso sentimento e as nossas emoções. As doutrinas da graça soberana entende-se literalmente de capa a capa na Bíblia. Você poderá conhecer um pouco mais de cada uma dessas doutrinas escavando as Escrituras. E aqui fornecemos uma pequena ajuda. Vamos aqui. A primeira doutrina é a depravação total. Uma das principais doutrinas da graça. Ela afirma que o homem é caído e totalmente depravado. Ou seja, que o pecado afetou o homem em sua totalidade. E isso significa cada parte do homem está contaminado pelo pecado. Mente, emoção e vontade. Depravação total não significa que o homem é tão mau quanto poderia ser, mas que o homem não regenerado é incapaz de buscar Deus ou de praticar qualquer bem espiritual. Depravação total em 25 citações. Gênesis, capítulo 2, do verso 16 ao 17. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que comeres, certamente morrerás. Gênesis, capítulo 2, verso 16 e 17. Segundo, viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente má. Todo o desígnio do seu coração. Gênesis, capítulo 6, verso 5. Terceiro, e o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem, desde a sua mocidade. Nem tornarei a ferir todo vivente, como fiz. Gênesis, capítulo 8, verso 21. Quarto, quando pecare contra ti, pois não há homem que não peque, e eu te indignarei contra ele, e os entregarei à mão do inimigo, a fim de que leves cativo a terra inimiga, longe ou perto esteja. Reis, capítulo 8, verso 46. Quinto, diz o insensato do seu coração: não há Deus, corrompe-se e pratica abominação. Já não há quem faça o bem. Do céu olha o Senhor para o filho do homem, para ver se há quem entenda, se há quem busca a Deus. Todos se extraviaram juntamente, se corromperam, não há quem faça o bem. Não há nem o sequer. Salmo, capítulo 14, verso 1 e 3. Sexto, eu nasci na iniquidade, e em pecado me concedeu minha mãe. Salmo, capítulo 51, verso 5. Sétimo, diz o insensato em seu coração: não há Deus, corrompe-se
pratica iniquidade. Já não há quem faça o bem. Do céu olha Deus para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busca a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem. Não há nem sequer um. Acaso não entende os obreiros de iniquidade? Esses que devoram o meu povo como quem come o pão, eles não invocam a Deus. Eles não invocam a Deus. Tornam-se de grande pavor, onde não há quem temer, porque Deus dispersa os ossos daqueles que te sitiam. Tu os envergonha, porque Deus os rejeita. Salmo 53, verso 1 ao 3. Oitavo, desvia-se os ímpios desde a sua concepção. Nasce e já se desencaminham, preferindo mentira. Salmo 58, verso 3. Agora o 10º. Mas todos nós somos como o imundo, e toda a nossa justiça como o trapo da imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e a nossa iniquidade como o vento nos arrebata. Isaías 64, 6. 11. Pode, por acaso, o etíope mudar sua pele? Ou o leopardo as suas manchas? Então podereis fazer o bem, estando acostumado a fazer o mal. Jeremias capítulo 13, verso 23. 12. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Jeremias capítulo 17, verso 9. 13. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de que seres erguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. João capítulo 3, verso 19 e 21. 14. Contudo, não quereis vir a mim para o eterno de vida? João capítulo 5, verso 40. 15. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou da verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. João capítulo 8, verso 44. 15, 16. Que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos os judeus, como gregos, estão debaixo do pecado, como está escrito, não há justo, nem sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, a uma se fizeram inútil, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Sua garganta deles é um sepulcro aberto, com a língua arde o engano, veneno de víbora está nos seus lábios, a boca eles têm cheia de maldição e de amargura, são seus pés velozes para derramar sangue, nos seus caminhos a destruição,
e miséria, desconhece o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei diz, para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele pelas obras da lei, em razão de que pela lei vem o conhecimento do pecado. Romanos, capítulo 3, verso 9 ao 20. 17. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós sendo ainda pecadores. Portanto, assim como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também passou todos os homens, porque todos pecaram. Porque assim, com uma só ofensa, veio juízo sobre todos os homens para condenação, assim também, com um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Romanos, capítulo 5, do verso 8, do 12 ao 18. Agora, 18. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, todavia eu sou carnal, vendido à escravidão do pecado, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro e sigo o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim, porque eu sei que em mim isto é na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer, o bem, está em mim, mas porém o efetuá-lo, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, isso faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Então o querer fazer o bem, enquanto a lei, o mal, reside em mim, porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está em meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne da lei do pecado. Romanos, capítulo 7, do verso 14 ao 24. Agora, vemos aqui agora 19. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura, e não pode entendê-la porque ela se discerne espiritualmente. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 14, 20. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos são vivificados em Cristo. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 22. Agora 21. Ele vos deu a vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecado, e nos o quais andaste, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar do Espírito, que agora opera no sentido da desobediência, entre os quais também todos nós andamos. Outrora, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Efésios capítulo 2, verso 1 a 3. Agora o 22. E a vós outros que estavam mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Colossenses capítulo 2,
verso 13, 23. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em falar, é perfeito, varão capaz de refrear também todo o corpo. Tiago, capítulo 2, capítulo 3, verso 2. Agora o 24. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado e nos purificar de injustiça. Se dissermos que não temos pecados cometidos, fazendo-nos mentirosos, e a sua palavra não está em nós. Primeiro, Epístola universal do apóstolo João, capítulo 1, do verso 8 ao 10. E agora, o último, 25, sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro está no maligno. 1 João, capítulo 5, verso 19. Então, amados irmãos, este é o assunto magnífico e extraordinário que fala da doutrina da depravação total. Esta é a primeira doutrina bíblica da graça. No outro vídeo vamos falar do novo nascimento, ou regeneração, quais são as características de uma pessoa que nasceu de novo. Então, esta é o primeiro ponto da doutrina da depravação total. Então fique com Deus, compartam nossos vídeos, assistam na íntegra, ósculo santo no vosso coração.